Oi, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Ferretti. E nos 2 primeiros vídeos, nós conversamos muito sobre o medo, sobre o que gera os medos, os tipos de medos. E agora a gente vai buscar, então, trazer assim, como é que você pode realmente fazer para superar o medo? O que é necessário que você faça para que você não continue carregando o medo ou para que você aprenda a lidar com ele? Então a gente viu tanto que o medo ele é limitante, o tanto que o medo ele pode fazer com que a pessoa paralise a vida dela. Mas o medo é algo natural, faz parte da vida, deixa a pessoa mais prudente para lidar com as diversas situações. Mas quando ele sai do controle, ele pode deixar a pessoa estacionada. Então, como lidar com este medo? Com esse medo que paralisa? Primeira coisa, enfrente o seu medo. É muito importante você ter a coragem de olhar para o seu medo, para que você possa literalmente redimensionar o medo. Porque na medida que você foge do medo, o medo fica lá atrás. Você é a vítima e o medo está te perseguindo. Então, geralmente, quem foge de encarar o medo, imagina que o medo ele é um monstro terrível. Ele tende a ser muito maior e terrível do que o que ele realmente é. Então, enfrente o medo, olhe para o medo, dialogue com ele, para que você possa redimensioná-lo na medida normal. Nem subdimensionar e nem superdimensionar. Ter a noção real do medo é o primeiro ponto importante. A outra coisa é, use da coragem. Fortaleça a coragem, desenvolva a sua coragem. A coragem ela é uma virtude que é para ser utilizada na hora do medo. Se não há medo, não há a necessidade da coragem. A coragem é a capacidade da pessoa agir apesar do medo. É a capacidade da pessoa enfrentar e lidar com a situação apesar do medo. Então a coragem é algo muito importante, que é para ser usada exatamente nestes momentos. Outra coisa muito importante é tenha a sua consciência tranquila. Ou seja, a culpa conspira para fazer com que o medo aumente. A culpa faz com que as pessoas aguardem que algo ruim irá acontecer. Então, deixe sua consciência tranquila. Trabalhe no bem, busque se autoconhecer, trabalhe, exercite o auto-perdão, o halo-perdão. Busque fazer atividades voluntárias, tarefas voluntárias, para que você cada vez mais vá se sentindo merecedor de esperar o melhor. E Joana de Ângeles, benfeitora espiritual, ela vem trazer um antídoto do medo, que diz ela ser o amor. O amor é o antídoto do medo. Quem ama não teme. Quem ama enfrenta com discernimento, com coragem, porque já espera o melhor. Então vamos entender o amor em termos de auto-amor, proposta evolutiva de crescimento, de buscar o melhor para si. E amor ao próximo, de movimentar no âmbito das suas possibilidades o beneficiar o outro, o próximo, aquele que esteja ao seu alcance. Então isso é algo que faz muita diferença. Trabalhar o sentimento do amor. Vamos lembrar também que na medida que o medo ele se encontra numa desmedida, possivelmente ou ele será uma brecha para um processo obsessivo, ou o processo obsessivo será uma interferência mais forte no sentimento do medo, na emoção do medo. Então, sabendo disso, busque tratamentos de desobsessão quando for o medo exacerbado, aquele medo desmedido. Se permita fazer isso. Busque o auxílio da prece, da oração, faça o culto do Evangelho no lar, leia obras que te agreguem encorajamento, uma visão positiva, otimista da vida, algo que te fortaleça no seu crescimento como pessoa. E se você sentir a necessidade, se abra a buscar um tratamento, se abra a buscar uma terapia. Vamos lembrar daquela parábola dos talentos, onde ter apenas um talento não foi desculpa para não ter trabalhado, para não ter crescido, para não ter multiplicado esse talento.
Então, mesmo que você considere que você tenha poucos talentos, poucas habilidades, poucas capacidades, lá no Evangelho a gente encontra aquela passagem quando Jesus pergunta para os seus discípulos, diante da multidão que estava no deserto esfomeada: quantos pães tendes? Então Jesus quer saber quais são os recursos que a gente tem disponíveis. Não importa quantos, Ele irá multiplicá-los se nós colocarmos esses recursos, à disposição da atuação no bem. Então, vamos lembrar disso. Cada recurso nosso, bem utilizado, ele será multiplicado, né? E ele poderá beneficiar não só a gente, quanto a outras pessoas também. E vamos lembrar também que nós vivemos em um período de transição. E o período de transição não é somente por agora, mas o que acontece é que nós, cada vez mais, viveremos assim períodos de testes, de provas, que nós provavelmente nem havíamos vivido isso antes. Isso é um exercício para verificar o tanto de valores que nós já conseguimos angariar, o tanto de recursos que nós já conseguimos assim deter, reter. E se a gente ainda não fez esse movimento, a hora é agora. Que a gente busque, mobilize os nossos melhores potenciais, os nossos melhores recursos. E vamos nos lembrar também daquela passagem do Evangelho de Jesus no barco, junto com os discípulos, atravessando para outra margem, quando eles foram tomados por uma tempestade, ventos fortes, uma chuva forte, e o mar revolto jogando água dentro do barco, e Jesus dormia na popa. Então, os apóstolos, os discípulos estavam apavorados, com muito medo. Mas Jesus dormia porque ele estava tranquilo. Ele sabia que tudo ia dar certo. Então vamos lembrar também da nossa vida. Na nossa vida nós temos o barco da nossa vida. E Jesus está nesse barco com a gente, nessa travessia. Se em algum momento a gente teme algo, que a gente desperte esse Cristo interior para que ele atue com a sua capacidade, com o seu discernimento, acalmando os ventos, as tempestades, as chuvas. Então é necessário que a gente crie esse ambiente íntimo para que esse Cristo interno acorde e atue então fazendo o que ele tem que fazer. Para que a gente encerre a nossa reflexão, para que a gente assim tenha a visão da espiritualidade amiga a respeito desse tema, eu trago um poema de Maria Dolores, através da mediunidade, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que se chama Caminhos do Amor. É o nome do livro. E o capítulo se chama de Mãos Unidas. Então, Maria Dolores diz o seguinte: não temas, alma querida, o vendaval que se escuta é a terra que vibra em luta, nos dias de transição. Prossegue ao clarão da fé, varando os campos sombrios e os tremendos desafios que agitam a multidão. Aqui se fala de guerra, ali é ódio avançado. Além, as provas em bando arrancam duro clamor. Entretanto, continua, de ânimo firme e atento, plantando em cada momento a paz que precede o amor. Sê o ouvido em que se extingue a gritaria do insulto, a força do braço oculto que serve sem reclamar. Sê a palavra calmante em que a discórdia termina, a compreensão que ilumina em qualquer tempo e lugar. Prossegue, trabalha, aprende, age e auxilia a alma boa. Se alguém te fere, perdoa. Ante as trevas, faze luz. Não vais a sós, muitos somos, e na imensa caravana de socorro à vida humana, o guia excelso é Jesus. Então, olha que bacana o que Maria Dolores nos fala. O trabalho deste momento. É no trabalho que a gente vai se encontrar. É nesse movimento de superação que a gente vai crescer. E é nesse movimento de crescimento, auxiliando o outro
a gente também se beneficia. E nós não seguimos sozinhos. Nós temos o Mestre à nossa frente, nos guiando, nos mostrando o caminho seguro, trazendo a paz, a segurança e a confiança, que é o que a gente mais precisa para lidar com essas situações. Espero que tenha sido útil para você essas reflexões e a gente então se vê no próximo vídeo.